Deputados, muito boa tarde aos representantes do Movimento Associativo da Pesca Portuguesa sobre proposta das áreas marítimas para a produção de energia eólica. Cumprimento a todos, agradeço a vossa disponibilidade. Já foi explicado aqui as dificuldades de logística que tivemos que proceder, o funcionamento à mesma hora de muitas comissões parlamentares obriga-nos a esta dificuldade e até o agendamento de um espaço onde fosse possível estarem todos devidamente acomodados. Bom, mas tentaremos ultrapassar, que é isso que nos move. Eu ia primeiramente fazer aqui a chamada para ficar registado as presenças, para que não ficasse nenhuma dúvida sobre quem está presente, e depois já falaria um pouco sobre como é que as regras de funcionamento e a grelha atribuída. Ora, está connosco o representante da AAPCS, Sr. António Coelho. Está connosco a representante Marta Samagaio, da AAPCS, Duarte Sá, da AAPN, AAPN também Manuel Marques, ADAPI Pedro Jorge, ADAPI Miguel Cunha, ADAPI Luís Vicente, CAPA Jerónimo Rato, CAPA Ricardo Patrício, Quar Pesca Hugo Martins, Viana Pesca Francisco Rosa, não está, muito bem, Zoom, muito bem. Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, Nuno Teixeira, Alexandre Caneira e Frederico Pereira. Frederico não está, muito bem. Centro Litoral, OP, António Lé, está. Para o Peixe, Agostinho da Mata e Jerónimo Viana. AAPCACV, Armandina Baião. Sim. AAPPC, Jerónimo Viana. Sim. APPRMM, Augusto Porto. Não está. OP Centro, Humberto Jorge. Sim. FIG Pesca, Igor Branco, Jorge Correia. Sim. OPRO Pesca, Carlos Cruz. APARA, João Lopes, Acurúcio Santos. Sim. APRVC, António Coimbra. Está connosco? Muito bem. Então, por Zoom, tomei só apenas nota. Quar Pesca, Cisibal e... Muito bem. Então, a nossa grelha de tempos, da forma como está organizada, primeiramente terão a palavra os representantes, não sei se elegeram 2 ou 3 porta-vozes deste movimento associativo, terão cerca de 10 a 15 minutos, como são um número significativo, vamos agendar aqui os 15 minutos e tendo aqui alguma, depois 3, dando aqui alguma tolerância de um bocadinho mais, porque efetivamente são muitos, costuma ser até 10, mas ultrapassaremos os 15, chegaremos, se calhar, sem dúvida, aos 20, mas dos 20 não posso passar. Depois dou a palavra aos diversos grupos parlamentares, que colocam questões e fazem observações ao que disserem, e depois terão o mesmo tempo para responder a essas questões das senhoras e dos senhores deputados. Se eventualmente algum dos senhores deputados solicitar uma segunda ronda, depois têm, os senhores deputados que pretenderem intervir, têm 2 minutos para colocar uma questão, e a soma de todas essas intervenções é o mesmo tempo que Vossas Excelências têm para responder a essas questões que foram formuladas. Basicamente, mas essa parte não sei se existe, mas basicamente têm agora direito a uma intervenção inicial, com estes cerca de 15, 20 minutos, para dizerem o que vos aprouver sobre a matéria que vos traz cá. Depois dou a palavra aos grupos parlamentares, que colocam as questões e fazem observações. E têm novamente o mesmo tempo para responder a todas essas questões. Se for solicitada uma segunda ronda, falaremos sobre ela, mas já sabem que nessa segunda ronda são os 2 minutos por cada senhor deputado, e depois eu somo esses tempos todos e tenho o mesmo tempo para responder. Peço-vos só que antes da vossa intervenção, para ficar registado com o microfone ligado, digam o vosso nome e a associação que representam, e depois têm o tempo todo
e quando quiserem pedir para o colega, basta fazer-me um sinal, que eu percebo o sinal. Muito bem, mais uma vez boa tarde, tem a palavra. Boa tarde a todos. Sou Jerónimo Rato, represento a CAPA, que é a sede em Peniche. Ora bem, o setor pediu a reunião aos seus deputados, portanto à Comissão. Porquê? Primeiro, foi apresentada uma consulta pública sem o setor ser sequer ouvido. Portanto, não se compreende o porquê de ter sido apresentada uma consulta pública sem ouvir o setor. Segundo, consulta pública não dizia nada. Não se faz uma consulta pública sem ter elementos suficientes para que as pessoas possam se pronunciar. A consulta pública não tinha elementos suficientes para que as pessoas se pudessem pronunciar sobre o assunto. Segundo, a determinação das zonas. As zonas propostas não fazem qualquer tipo de sentido porque são umas zonas exageradas. Não há necessidade de dar uma área tão dimensionada para a necessidade que o país tem. Terceiro, porque é que não se complementa, se há necessidade, na verdade, de produzir mais os 10 gigawatts, porque não se complementa com algumas áreas em terra? E eu propunha arribas, não se compreende, não faz sentido. Depois, assim, nas zonas que vão ficar disponíveis para a pesca, vai haver sobrepesca. Porquê? Porque as embarcações que operam neste momento naquelas áreas que vão ficar vedadas vão ser obrigadas a deslocar-se para as outras áreas. Isso significa haver sobrepesca nessas áreas que vão ficar disponíveis. O efeito vai ser muito negativo no mar. A coluna d'água vai sofrer estratificação. Portanto, está fora de questão, vai haver problemas futuros. Não é para nós, provavelmente já cá não teremos nenhum de nós, mas daqui a uns anos. Portanto, as causas da implementação destas torres eólicas no mar vai fazer asneira, portanto, vai criar problemas no mar. O impacto vai ser muito negativo no futuro. Depois, não se compreende outra coisa. O dia deste tinha no Jornal do Expresso, salvo a semana passada, que Portugal já produz 19 megawatts de energia. Nós gastamos 14 mil. Não se compreende para que é mais estes 10 gigawatts. Não faz sentido. É para nós vendermos ou é para os contribuintes todos vir a pagar no futuro mais custo de eletricidade, porque somos nós os contribuintes que vamos ter que pagar, da mesma forma que já pagamos hoje para as autoestradas, que não têm utilidade e os contribuintes têm que as pagar, e esta situação das eólicas, sem necessidade, porque não vai haver consumo, vai ser a mesma situação. Os contribuintes deste país vão pagar a fatura mais tarde. Porquê? Porque não temos consumo para a energia que vamos produzir. E não acreditamos que ela toda vai ser vendida. E eu agradeço ter-me dado a palavra e passo a palavra ao meu colega. Este mesmo procedimento. Boa tarde, o meu nome é Pedro Jorge, a associação é a ADAPI, Associação dos Armadores das Pescas Industriais. Antes de mais, obrigado por nos receber. Gostava que registasse que o problema que vamos aqui discutir é um problema gravíssimo, que pode condenar parte da pesca na sua existência. E estranhamos que com um problema tão grave e que tão raras vezes temos a oportunidade de aqui vir falar com os nossos deputados especialistas nesta matéria, supostamente especialistas nesta matéria, estranhamos que tenhamos demorado quase 2 meses a vir cá, dada a gravidade da situação, e a prova de que a situação é grave é esta sala estar cheia com representantes da pesca de norte a sul do país. Feita esta questão, eu deixava aqui uma sugestão, é que achávamos que era muito útil, uma vez por ano, chamarem a pesca, portanto, a Comissão de Pesca chamar a pesca para dialogarmos, porque há sempre problemas, e para não virmos aqui quando só temos uma espada sobre a cabeça que nos ameaça de morte.
Acho que era importante todos realmente aprofundarmos o conhecimento sobre a pesca, e isso penso que se faz falando com as associações. Feita esta crítica, ou esta sugestão, como queiram entender, eu iria, para além daquilo que o meu colega já disse, iria aqui ver se consigo aqui sistematizar a minha intervenção de forma a aflorar tudo aquilo que gostaria que fosse aqui registado. Portanto, a questão da consulta pública, é claro que tem um antecedente. O antecedente é a guerra da Ucrânia, é a necessidade da transição energética, é a descarbonização do planeta, é tudo isso que nós bem sabemos. Claro que com a guerra da Ucrânia tudo isto foi acelerado, é um desígnio da Comissão que efetivamente a transição energética se faça rapidamente, por forma a nos libertarmos do CO2 e da dependência dos combustíveis fósseis. Nós, enquanto cidadãos e enquanto operadores da pesca, somos dos primeiros interessados em que a transição energética se faça, mas os senhores compreenderão que nós, na nossa atividade, não temos qualquer solução motriz para as nossas embarcações que não sejam motores a combustão. E, portanto, temos aqui uma limitação que estamos fortemente empenhados em que a indústria nos apresente soluções para as quais nós possamos aderir e libertar-nos realmente do carbono. Dizer-lhes também que há uma hipocrisia muitíssimo grande, quer da parte dos Estados-membros, quer da parte da Comissão Europeia, na medida em que os navios que mais combustível fóssil gasta e que mais CO2 emitem estão impedidos de substituir os motores. Portanto, o novo FEAM, que foi anunciado com muito êxito, não passa de uma decepção para nós, a atividade de pesca, porque a maioria das embarcações está impedida de substituir os motores, só as embarcações com menos de 24 metros é que podem ter essa substituição, que deveria ser um desígnio, desde que os motores apresentem uma redução de 20% nas emissões. Portanto, todos nós gostaríamos de ter acesso a este financiamento e poder substituir os nossos motores. Portanto, mais uma vez, há aqui, enfim, regulamentos que são completamente contraditórios com aquilo que é anunciado pela União Europeia, que é a necessidade de descarbonizarmos. Porque se há necessidade de descarbonizarmos, temos que contribuir para que essa descarbonização se faça e não sejam impostos limites. Passando agora à consulta pública, que, conforme o meu colega disse, apareceu assim de supetão, ninguém estava à espera disto, nem tinha conhecimento que isto iria ser anunciado, não obstante o Primeiro-Ministro ter anunciado na Conferência dos Oceanos a intenção de Portugal chegar aos 10 gigawatts, que isto é completamente um sonho, mas enfim, todos temos o direito de sonhar. Portanto, eu começaria por dizer que 10 gigawatts não há em lado nenhum do mundo. Não há em lado nenhum do mundo. Portanto, países muito mais desenvolvidos que nós têm pequenos parques eólicos e nenhum chega a estes 10 gigawatts que estão aqui realmente ambicionados por Portugal. 320 mil hectares, isto não existe, 350 mil campos de futebol, numa costa pequena como a nossa, embora com uma plataforma que é muito complicada e com uma extensão muito grande, mas temos uma costa que não é assim tão grande quanto isso e não permite grandes soluções em termos de eólicas, que eu lá à frente já referirei. Claro que aqui depois aparecem os 40 mil milhões de euros. Isto realmente, 40 mil milhões de euros é muito dinheiro e, portanto, há muitos lobbies que se constroem em torno deste pacote financeiro que é efetivamente uma coisa extraordinária. Conforme também já foi dito, a pesca, ao não ter sido convidada neste trabalho preparatório da consulta pública, nem sequer, e isto é muito grave, eu não sei se os seus deputados tiveram a oportunidade de ler a consulta pública, mas era bom que o fizessem, e ela não é tão grande quanto isso, mas eu pedi-lhe especial atenção aos fatores limitantes. Nos fatores limitantes da consulta pública não aparece a pesca, aparece tudo menos a pesca. Portanto, custa-me a crer que isto tenha sido um esquecimento, isto é uma ideia que é intencional, este marginalizar, esta falta de respeito que houve para com a pesca e que se estendeu até ao nível político. Porque nós temos duas tutelas, Ministério da Economia e do Mar, e temos a Agricultura e Alimentação com o Secretaria de Estado das Pescas. Portanto, o Secretaria de Estado das Pescas, tanto quanto sabemos, esteve completamente à margem de tudo isto, o que eu considero grave, embora vamos tendo exemplos destes de alguma descoordenação governamental e, portanto, não me surpreende, mas continuo a achar grave. As zonas que são propostas são zonas de intensa atividade pesqueira. Portanto, é uma zona muito grande, conforme já referi, e onde há uma intensa atividade pesqueira. A atividade pesqueira é essa que nem sequer foi escrutinada pelo grupo de trabalho, sendo certo que a Direção-Geral tem, em tempo real, a utilização do espaço marítimo pelas embarcações de pesca, pelo menos por aquelas maiores, as 500 que têm caixa azul. As outras não estão monitorizadas, infelizmente, mas pelo menos das 520 que têm caixa azul, a Direção-Geral e o Governo têm a zona onde os barcos pescam. E, portanto, não teria dado muito trabalho perceber se é uma zona de forte atividade ou não. Pronto, isso também não foi feito, o que leva realmente a concluir que há uma incompetência absoluta no lançamento desta consulta pública. É claro, já foi aqui referido, e todos os senhores conhecem, que dão de barato, que a pesca é o maior utilizador do espaço marítimo, não é? Mas nem por isso fomos realmente consultados. Iria entrar agora na tecnologia.
A tecnologia proposta é uma tecnologia que é embrionária, que são as plataformas flutuantes. Plataformas flutuantes não existem, praticamente não existe. O maior parque flutuante está em Portugal, que é o da Windfloat. São 3 torres. O resto não existe. Está a Noruega, neste momento, que é pioneira na indústria eólica, está a Noruega a fazer um parque com 11 torres flutuantes. E, portanto, é uma indústria completamente embrionária. A única coisa que nós sabemos é que os custos de construção, de instalação e de manutenção são extraordinariamente mais caros. Isto é a única certeza que nós temos. É que toda a gente tem, não somos só nós. Portanto, o que poderá catapultar o custo da energia para patamares que são efetivamente insuportáveis, ou então entraremos nas parcerias, em que efetivamente o Estado ajuda para que esta tecnologia se desenvolva. Agora, uma tecnologia que é incipiente e uma área de 10 gigawatts é qualquer coisa de loucos. Quer dizer, isto é um sonho que se vai transformar seguramente num pesadelo. Portanto, achamos que isto não tem pés para andar e que deveria tudo ser revisto, toda esta necessidade de descarbonizar e de ir ao encontro das indústrias verdes, tem que ser repensada, e até porque entramos aqui noutro campo, que é qual é o ponto da situação em Portugal relativamente à energia verde. E aqui ficamos todos de boca aberta. Portugal é tão só o 3º país na produção de energia verde, portanto, biomassa, hídrica, solar e eólica. Estamos atrás da Noruega, que tem 90%. Os números não são meus, são da APREM. A Noruega é o primeiro país que chega a ter 99% de energia verde. Segue-se a Dinamarca com 78% e depois Portugal e a Áustria disputam o 3º lugar com 75%. E só depois aparece um país subdesenvolvido, que é a Alemanha, com 52%, em 4º lugar. Portanto, eu pergunto, felizmente estamos aqui muito bem situados neste ranking, muito bem situados. Pergunto, falta-nos pouco para atingir os 100%. Acham justificável que se destrua um setor de atividade económica onde nós temos uma importância estratégica a troco de qualquer coisa que são 25%, que possivelmente podem ser melhorados? Basta que se invista na nova solução de aerogeradores, que são extraordinariamente mais eficazes. Nós começámos com aerogeradores de 3 megawatts, neste momento a do Windfloat tem 8 megawatts, e neste momento já se estão a construir aerogeradores com 13 megawatts. Portanto, eu pergunto, se investir na substituição de aerogeradores, será que não vamos dar um salto em termos de produção de energia eólica significativo e que nos leva a não ter necessidade de ir destruir um setor de atividade económica? São perguntas que eu deixo para reflexão, porque efetivamente são dados que penso que são surpreendentes para quase todos o nível de produção de eólicas que nós já temos. Dizer-lhes também que dos cerca de 5.000 torres que existem na Europa, só cerca de 30 é que são flutuantes. As flutuantes aparecem por uma necessidade das plataformas serem demasiado curtas e, portanto, atingirmos profundidades muito grandes, que no fundo é o que Portugal tem. Porque nós, quer na Alemanha, quer na Dinamarca, quer na Noruega, quer na França, chegamos a ter parques eólicos assentes em estacas, não são flutuantes, em estacas, que chegam a estar a 100 km de terra e estão em fundos de 40 metros. Isto em Portugal não existe. A nossa costa não permite isto. Isto é válido não só para os recursos eólicos, como é inclusivamente válido também para os recursos piscícolas, em que temos um mar muito abundante, mas temos uma insuficiência de recursos, porque senão em 1500 não tínhamos ido para os mares dos nortes à procura de bacalhau. Portanto, o facto de termos uma costa muito grande, estamos a negociar a nossa extensão, não significa que todas as indústrias se possam aqui instalar. Temos que olhar para aquilo, para a nossa realidade. E a nossa realidade é que, efetivamente, a partir de 20 km, 30 km, o mar afunda substancialmente. E, portanto, a partir de um determinado afastamento da costa, tipo 50 km, somos capazes de já encontrar fundos de 800 e 1000 metros. O que é? Não há tecnologia que permita a instalação. Ainda não há. Tecnologia que permita. Não há flutuantes que possam ser instaladas a 1000 metros de profundidade. Portanto, não conhecemos. O máximo que conhecemos é 100 metros, 150 metros, não é mais do que isso. Portanto, é tudo uma tecnologia que, além de muito mais cara, e percebe-se porquê, está muito embrionária. E, portanto, aí é que nos espanta que, além do secretismo no avançar desta consulta pública, se tenha efetivamente avançado para um mega projeto que é perfeitamente impossível nos dias de hoje e nem sei se justificável. Deixem-me dizer que acho que também é importante nós falarmos um bocadinho aqui sobre a pesca. E acho que é importante dizermos que pesca é que temos hoje. No dia de hoje, que pesca é que temos? Temos uma pesca que é sustentável. Depois de muito fazermos, de muito abatermos, de muito reduzirmos, sem dúvida, fruto de uma disciplina comunitária, nós hoje cumprimos os TACs, temos TACs que praticamente são suficientes para a nossa pesca,
mais deixamos recursos por pescar. Temos o caso da sardinha, que era dado como extinta, que já o ano passado ficou no mar. E este ano, se calhar, também fica no mar por pescar. E temos o caso do carapau, que temos 120 mil toneladas de carapau de cota e pescamos 20 a 30 mil. Portanto, há 90 mil toneladas de carapau que ficam no mar por capturar. Portanto, o problema da sustentabilidade da frota é assunto que só temos que cuidar de a manter, porque a natureza é um dado dinâmico e, portanto, de um momento para o outro as coisas podem alterar-se. Mas para isso existem as ferramentas comunitárias para sempre que haja um desequilíbrio súbito. Portanto, a pesca está neste momento. Por outro lado, temos que recuar um bocadinho ao Covid e temos que falar na segurança alimentar, na autossuficiência. Quando foi do Covid, a pesca, a agricultura, a distribuição foram os setores mais elogiados. Andávamos nas bocas do mundo todos os dias porque não parámos, mantivemos a atividade. As mercadorias não circulavam, mas nós continuámos a ter peixe porque os nossos barcos não pararam, com muito esforço, com muita diplomacia, com muita ajuda também do Governo, em termos de ver o que é que era necessário para que a frota não parasse. E eu não me canso de dizer isto foi há 3 anos, mas nós cumprimos confinamentos a bordo, as tripulações com Covid ficavam a bordo, não descarregavam o peixe, ia-se lá tirar e não saíam do navio. Portanto, nós fizemos tudo isto e estranhamos que, passado 3 anos, não existimos. Passam por cima de nós como se não existíssemos no mar. Portanto, acho isto muito estranho. Por outro lado, dizer-lhes que nós temos 30%, é 30% daquilo que pescamos para as nossas necessidades, para a necessidade do nosso consumo, e, portanto, estes 30%, se este processo avançar, ficam em perigo. Quer dizer, de 30 vamos passar por uma pendência, vamos passar por uma produção muito menor, o que significa muito mais importação. Eu penso que tem este número, mas eu não me canso de o repetir. Portugal importa de produtos da pesca 2,6 mil milhões. 2,6 mil milhões. Os produtos da pesca, dentro do setor alimentar, está à frente dos vinhos e do azeite, com mais exportações. Mas mesmo assim, temos um gap de 1.300 milhões. Portanto, é um gap muito significativo, que seria muito importante que a pesca portuguesa, de alguma maneira, o reduzisse, mas que com aquilo que está em cima da mesa, o vai ainda por cima agravar. Para terminar, queria só dizer o seguinte. Quando se fala em 40 mil milhões de euros, e nós já passámos por isso, num périplo que estivemos em Viana do Castelo, obviamente que o lobby em torno destes 40 mil milhões e tudo aquilo que ele encerra é fortíssimo. É fortíssimo. Estamos a falar em metalomecânicas, em que não há, na Europa não há, está tudo ocupado com carteiras a 10 anos por causa das eólicas, portanto, carteira louca de encomendas. Estamos a falar nos estaleiros navais, já há notícias de estaleiros a dizer que se tem que candidatar a ajudas, e bem, para dar apoio à logística das eólicas. Temos os portos a dizer que precisam de investimento, porque toda esta logística precisa de realizar obras nos portos. Temos as cabelagens, temos todo um conjunto de atividades económicas e do outro lado temos a pesca, composta por quê? Microempresas, pequenas empresas e que, chegado a um ponto deste, cai no esquecimento, nem se lembram que a pesca pode ser um fator limitante. Mas a pesca tem uma coisa, é que uma pesca é constituída por gente séria, gente trabalhadora e gente que está habituada a enfrentar o mar. E tem outra coisa muito interessante, é que a pequena pesca e a micropesca pagam os impostos em Portugal, não paga no Luxemburgo nem na Holanda. E, portanto, eu acho, e pedi aqui na Comissão de Pescas, que efetivamente os senhores fossem, de alguma maneira, sensíveis àquilo que aqui vai ser dito e acrescentado pelos meus colegas, e que, de alguma maneira, chamassem à reflexão o Governo, porque há aqui coisas que efetivamente têm que ser revistas e repensadas, porque achamos que estamos a cair numa coisa megalómana, cujos resultados, há muito dinheiro do PRR que pode ser canalizado para este investimento e que faz falta noutras áreas da economia e onde provavelmente não vai chegar. O lobby aqui é muito forte e, portanto, contra lobbies fortes, nós sabemos que é preciso muita teimosia, muita persistência e argumentação, tanto quanto possível, válida. Muito obrigado. Muito bem. Está quase a chegar ao limite, mas tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido, não vou repetir aquilo que os meus colegas já disseram. Humberto Jorge, OPCentro, Peniche e Ana OPCerco também, Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco. Eu queria só dizer o seguinte, este relatório, com esta proposta preliminar para estas áreas, obviamente que indignou todo o setor da pesca portuguesa e assustou e preocupou e continua a preocupar, porque, por um lado, como já foi aqui dito, não fomos tidos nem achados na metodologia que foi utilizada para a seleção das áreas, mas também fomos muito mal informados e fomos chamados a pronunciar sobre uma coisa que desconhecíamos completamente. O que está aqui neste relatório refere-se a impactos diretos, nomeadamente às áreas. As áreas
é fácil nós vermos que são 320 mil hectares que, à partida, a pesca vai deixar de poder utilizar. Portanto, é um impacto fácil de ver. Agora, há impactos indiretos que nós não... indiretos e provavelmente mais maiores do que este, que nós desconhecemos e que esta proposta nada diz sobre eles. Estou-me a referir às questões ambientais e às questões que podem perturbar os ecossistemas da nossa costa. A nossa costa é uma costa muito sensível, não há costa igual à nossa. Pode haver eólicas na Europa toda, mas ninguém tem uma costa sujeita a um afloramento costeiro como a nossa. Poucos têm uma costa com uma plataforma tão pequena como a nossa e, portanto, tudo isto tem que ser avaliado cientificamente. E para nós foi uma surpresa, para o nosso setor, que estamos nesta atividade e que nada podemos fazer, mas mesmo nada podemos fazer nas nossas embarcações, nas artes de pesca ou na forma como atuamos, sem haver os pressupostos, avaliações científicas e avaliações de impactos. É assim que funciona a União Europeia, é assim que funciona cá em Portugal. E, portanto, fomos surpreendidos agora como é que, de um momento para o outro, todo esse modelo baseado na precaução e baseado no conhecimento científico, de repente desapareceu por completo. Portanto, agora, há 2 dias, uma embarcação a largar uma rede de cerco ao largo da costa, tinha que ver se tinha um impacto com as aves, com os cetáceos. Agora, de repente, centenas de eólicas nos mesmos espaços, já não é preciso de nenhum impacto científico. Portanto, isto é extremamente grave. E nós temos muita dificuldade em nos pronunciar sobre isto, porque nós até podemos estar errados, até pode haver impactos a dizer que não faz assim tão mal, ou que se calhar até faz bem, mas gostávamos de o ver e gostávamos que eles fossem feitos por cientistas isentos e credíveis. E julgo que em Portugal os cientistas que mais percebem da nossa costa, do nosso mar e dos nossos recursos helióticos estão no IPMA. E o IPMA até agora não foi contactado sobre isto. Eu pergunto se isto faz algum sentido. Não faz, pois facilmente chegamos à conclusão que não faz. Portanto, e para terminar, eu queria só alertar os seus deputados para esta questão dos impactos indiretos, e como disse aqui o meu colega, estamos a falar de qualquer coisa embrionária, que toda a gente desconhece, e os impactos também não são conhecidos. E podem ter, repito, dada a especificidade da nossa costa, podem ter impactos desastrosos na cadeia dos ecossistemas, nomeadamente até na cadeia trófica do ecossistema, onde os nossos pequenos pelágicos têm uma importância muito grande e, portanto, isso não foi avaliado. Como é que pode ser? Custa acreditar que alguém tenha posto um estudo deste cá para fora sem sequer questionar os organismos que podem fazer esse trabalho. Por último, queria também dizer que o Parlamento Europeu tem uma resolução de 7 de julho de 2021 sobre o impacto nas pescas destes parques eólicos marítimos. No fim, acaba com mais de 50 recomendações. Muitas delas são válidas e nós achamos que devem ser cumpridas em Portugal ou em qualquer sítio, mas no que diz respeito a Portugal. Portanto, no fundo, termino dizendo que naquilo que parece ser uma corrida ao ouro, à maneira antiga do faroeste, julgo que o Governo tem que parar, pensar, ponderar e depois sim decidir o que é melhor em função dos interesses nacionais. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Utilizamos assim 23 minutos, mas foi precisamente aquilo que tinha dito no início. Havia tolerância devido ao elevado número de membros aqui representando esta associação e em face da questão que estamos aqui a analisar. Vamos então começar a apreciação por os diversos grupos parlamentares e nos termos da nossa grelha começa o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho, que tem até 7 minutos para... Sr. Presidente, eu vou dividir com o deputado João Moura, que vai começar. Muito bem, fica registado. Inicia o Sr. Deputado João Moura, do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou gastar apenas 1 minuto do tempo do PSD, porque esta matéria o deputado Paulo Ramalho tem acompanhado de maior proximidade, mas não podia deixar de fazer aqui 1 ou 2 considerações. A primeira consideração era de agradecer muito a todos os representantes do setor da pesca que estão hoje aqui presentes.
e agradecer-lhes em nome do PSD de uma forma muito sentida, porque se os senhores não tivessem vindo aqui hoje discutir esta matéria, nós não tínhamos esta discussão aberta e franca como estamos a ter. E, graças a Vossas Excelências, é que, com um conhecimento mais detalhado, conseguimos começar a perceber a afetação que têm um conjunto de tomadas de decisão governativas que afetam diretamente um setor que é determinante para Portugal. E permitam-me ainda que faça um tributo a todos quantos Vossas Excelências representam e que colocam à mesa dos portugueses um produto de excelência nacional, que é o pescado português, e que custa muito daquilo que é as vidas de alguns que os senhores representam. E, portanto, gostava de deixar aqui essa nota. Em último lugar, mais uma vez, aquilo que está aqui patente, evidenciado nas reclamações e na denúncia que nos fazem, na falta de debate político que este tema teve na sociedade portuguesa, principalmente nos agentes do setor, vêm mais uma vez comprovar que o Ministério da Agricultura está a ser esvaziado nas suas competências. Primeiro foi as florestas, depois foi a Direção-Geral de Veterinária e agora está a ser as pescas. É lamentável como o Ministério que tem a tutela, que Vossas Excelências representam, está completamente a deixar-vos ao abandono. E era isto que eu gostava de deixar aqui e passava a palavra ao meu colega, Sr. Presidente, assim o permitir. Bem, fica registado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes e representantes das organizações do setor das pescas. Muito obrigado pela vossa presença. O deputado João Moura já agradeceu em nome do PSD e muito bem, já fez aqui considerações muito importantes. E eu começava pela última consideração dele. O deputado João Moura levantou aqui uma questão muito importante. É que numa situação destas, que tem um impacto tão forte sobre as pescas, o Ministério da Agricultura e das Pescas não foi ouvido. Foi o Ministério das Infraestruturas, foi o Ministério da Economia e do Mar, foi o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura e das Pescas. Esse não conta para o campeonato e, portanto, não foi sequer ouvido. Esta é a primeira nota que fez muito bem o deputado João Moura chamar à colação. A segunda questão é dizer o seguinte. Percebemos todos que os pescadores, como todos nós, não estamos minimamente contra a necessidade da descarbonização, da transição para uma economia do mar assente em energias, também, economia do mar, para uma energia mais verde, promover as energias renováveis. Essa transição foi acelerada com a guerra na Ucrânia, como alguém já disse aqui, e muito bem, mas nós temos que saber medir o equilíbrio dos interesses. E se não o conseguirmos fazer, estamos mal. Porque, em primeiro lugar, o setor das pescas é um setor com uma importância económica muito importante para o país. Depois, é alicerçado em pequenas empresas, muitas delas familiares, mas que dão trabalho a muita gente. Depois, não esquecer que Portugal é o país da União Europeia que mais consome pescado. Portanto, estas são logo matérias que têm que ser tidas em consideração. E, portanto, não é possível iniciarmos uma discussão destas que tem de alguma forma a ver com o ordenamento do território marítimo sem termos à mesa da conversa, digamos assim, o setor das pescas. Isto é absolutamente impossível. Aliás, se nós formos ver, por exemplo, aquilo que diz a Lei de Bases da Política do Ordenamento e da Gestão do Espaço Marítimo Nacional, a Lei 17/2014, 10 de abril, ela própria, no seu artigo 12, diz que todos os interessados têm direito a ser informados e a participar nos procedimentos de elaboração, alteração, revisão e suspensão dos instrumentos de ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, designadamente com recurso a meios eletrónicos. E diz: na elaboração, alteração, revisão e suspensão de instrumentos do Espaço Marítimo Nacional é garantida sempre a participação das ações científicas, profissionais, sindicais e empresariais, direta ou indiretamente associadas às atividades marítimas. Ora, vocês não foram tidos em consideração. Esta é uma nota clara. Depois, dizer o seguinte, e parece muito importante a última intervenção que aqui foi feita pelo representante do setor das pescas. Existe uma resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2021, mas essa
resolução, que tem uma série de recomendações aos Estados-membros e à própria Comissão da União Europeia, é preciso lê-la com atenção, porque tem aqui matéria muito relevante para aquilo que estamos aqui a tratar. Desde logo, uma das recomendações realça a necessidade de evitar o potencial impacto negativo a longo prazo causado pelas turbinas eólicas marítimas em determinados ecossistemas, nas unidades populacionais de peixes e na biodiversidade e, consequentemente, nas pescas no seu conjunto. Frisa que as energias renováveis marítimas devem ser implantadas de forma a criar oportunidades para outras atividades através de uma abordagem baseada nos benefícios ambientais, sociais e económicos conexos, garantindo vantagens para os pescadores e comunidades locais. Alerta para o facto das energias renováveis marítimas apenas serem suscetíveis se não tiverem nenhum impacto negativo no ambiente e na coesão económica, social e territorial, especialmente da região ou nas regiões dependentes das pescas. Salienta a necessidade de minimizar o risco de uma implantação em grande escala de parques eólicos marítimos que afeta o funcionamento físico da bacia marítima, em particular das correntes marítimas e aéreas, o que pode contribuir para a mistura de coluna de água estratificada e, consequentemente, influenciar o ciclo de nutrientes, a geração de ondas, as amplitudes das marés e o transporte de sedimento do leito, cujos efeitos devem ser acompanhados de perto, ao passo que o ruído infrassonoro proveniente das pás em rotação pode afugentar o peixe e espécies de mamíferos marinhos para longe dos parques e os campos eletromagnéticos dos cabos subaquáticos. Considera que a decisão de implantação das infraestruturas de produção de energia renovável marítima deve ser acompanhada do melhor conhecimento científico sobre os impactos associados e deve contar com o envolvimento de todas as partes interessadas na exploração das áreas a ocupar, em particular as comunidades pescatórias associadas e as suas organizações. Salienta que, quando possível, os parques eólicos marítimos devem ser implantados em zonas nas quais não seja permitida a pesca, a fim de minimizar os impactos negativos para o setor das pescas. Só uma última aqui. Insiste que se estabeleça numa fase precoce do processo, que era o que devia ter acontecido, um diálogo e uma relação de cooperação com os pescadores. Salienta a necessidade de ter em conta os ecossistemas locais e as especificidades da comunidade local, realça a necessidade de indenizar devidamente os pescadores caso a implantação dos parques eólicos até afete as suas atividades. Portanto, esta recomendação que foi feita pelo Parlamento Europeu é clara. Daí que eu pergunto. Portanto, confirmam que não foram ouvidos nesta fase inicial. Foram tratados como simples cidadãos que têm que dar contributos se o entenderem. Pergunto, participaram na consulta pública? Deram contributos? Conhecem algum estudo científico que tenha sido feito sobre os impactos? E a última pergunta mesmo. Existe um projeto que falou há bocadinho ao largo de Viana do Castelo, o Wind Float Atlantic. Neste momento, qual a experiência que têm? Há impactos negativos da implantação destas torres eólicas para os pescadores, sim ou não? Muito obrigado. Ultrapassou, peço desculpa, mas não é possível. Ultrapassou largamente o seu tempo, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Salvador Formiga. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar os representantes do Movimento Associativo da Pesca Portuguesa. Quero começar por expressar a minha satisfação em receber nesta casa, que é a Casa da Democracia, representantes do setor da pesca, e expresso ainda o desejo que estas audições se repitam no futuro, seja com o Movimento Associativo da Pesca ou com outras entidades representativas do setor, para que nos possam fazer chegar as vossas preocupações, sugestões para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos vossos profissionais, tornando a pesca uma atividade mais atrativa para os jovens. Porque, na realidade, só o PS e os partidos à sua esquerda têm apresentado propostas concretas de apoio à pesca e pouco ou nenhuma atenção tem merecido dos partidos de direita, embora hoje com discursos mais ou menos floridos possam transmitir essa ideia. A pesca é um setor de grande importância económica, social e cultural para o país. O pescado português é atualmente dos produtos agroalimentares com mais peso nas exportações do país, seguido do vinho, azeite e hortícolas. A fileira que inclui a pesca, a aquacultura e a transformação do pescado gera anualmente um volume de exportações superior a 1,3 mil milhões de euros
e representam um valor acrescentado bruto de 2 mil milhões de euros, empregando mais de 60 mil pessoas. Mas mais importante do que quaisquer números são as pessoas, são os pescadores e as suas famílias, é a nossa história coletiva, a nossa cultura e a ligação ao mar que tanto nos caracteriza como nação. Por outro lado, todos nós somos naturalmente favoráveis ao investimento em fontes de energia renováveis e mais sustentáveis que nos permitam uma maior independência energética face aos combustíveis fósseis. As novas realidades geopolíticas e o mercado da energia exigem uma aceleração drástica da transição de energias limpas e o reforço da independência energética da Europa relativamente ao fornecimento, a fornecedores pouco fiáveis. Daí o plano REPowerEU da Comissão Europeia para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis muito antes de 2030, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, estabelecendo uma série de medidas para reduzir com celeridade a dependência dos combustíveis fósseis e avançar rapidamente para uma transição ecológica. Nesse sentido, é objetivo do atual Governo aumentar a produção de energia eólica offshore em Portugal dos atuais 25 megawatts para 10 gigawatts até 2030, por via de um leilão que deverá ser realizado ainda este ano e poderá resultar num investimento entre 30 a 40 mil milhões de euros. Por tudo isto, é óbvio que o investimento em energias renováveis, que não contempla o importante equilíbrio com outras atividades, não estará a cumprir o seu princípio de sustentabilidade. Tal como expresso na resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2021, sobre o impacto no setor das pescas, dos parques eólicos marítimos e de outros sistemas de energia renováveis, e que passo por isso a citar. O Parlamento Europeu insta a Comissão e os Estados-membros a assegurarem que os planos de ordenamento do espaço marítimo garantam a inclusão equitativa das pescas, a continuação sustentável das suas atividades e reflitam de forma justa os legítimos interesses dos pescadores, dos mariscadores e dos aquicultores. Perante isto, permitam-me fazer um resumido enquadramento cronológico sobre o ponto de situação. Em setembro de 2022 é criado um grupo de trabalho que elabora um relatório preliminar com uma proposta de conjunto de áreas a afetar a centros eletroprodutores, distinguindo áreas preferenciais. Em janeiro de 2003 é aberta uma audição pública com vista à recolha de sugestões e contributos da proposta preliminar das áreas a afetar e foram recepcionadas e validadas 161 participações. O procedimento da avaliação ambiental estratégica para o futuro do plano de afetação das futuras áreas está em curso, tendo já sido adjudicada. Em abril é publicado o decreto de lei que clarifica o regime de avaliação ambiental aplicável a planos de afetação do espaço marítimo. No dia 20 de abril foi determinado por despacho que compete à DGRM a elaboração do plano de afetação das áreas marítimas para a exploração de energias renováveis, estabelecendo também a criação da Comissão Consultiva que apoia e acompanha o desenvolvimento do plano. No dia 24 de abril decorreu, a pedido do Movimento Associativo da Pesca, uma reunião onde estiveram presentes o Sr. Ministro da Economia e do Mar, a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, o Sr. Secretário de Estado do Mar e a Sra. Secretária de Estado das Pescas. Nessa reunião, o movimento associativo apresentou as suas preocupações, já aqui hoje expostas, tendo o Governo assumido o compromisso de envolver as associações de pescadores em todo o processo, elaborar um estudo sobre os impactos das estruturas eólicas nos estoques de peixe e biodiversidade, ter em consideração as preocupações levantadas no plano de afetação a apresentar, procurar minimizar os impactos na atividade de pesca e acautelar a ponderação entre a autonomia estratégica energética e a autonomia estratégica alimentar, preparar eventuais compensações. Só um fluxo de informação constante, assente numa relação de confiança entre pescadores, autoridades e responsáveis pelas eólicas, permitirá tomadas de decisões diligentes e um planeamento acertado relativamente a este assunto, pelo que é importante sublinhar a importância de uma colaboração estreita entre todos os envolvidos. Quando o oceano é a fonte de rendimento exclusiva, a chegada de um parque eólico causa uma preocupação compreensível e inegável. Deixo-vos, por isso, duas perguntas.
consideram possível a coexistência dos parques eólicos com a atividade pesqueira? De que formas concretas podemos envolver os pescadores e toda a comunidade costeira, não apenas na discussão, mas também na implementação e desenvolvimento deste projeto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, digníssimos representantes do Movimento Associativo das Pescas em Portugal, os meus cumprimentos e, de facto, o Partido Chega tem acompanhado esta questão com bastante atenção e atempadamente. Já reunimos até com algumas das pessoas aqui que representam o setor que estão aqui nesta sala e quero dizer que, desde logo, desde que foi publicado o despacho de 27 de janeiro, aliás, que eu acompanho os senhores aqui presentes na perplexidade sobre este despacho da consulta pública que saiu a 27 de janeiro, nós, desde logo no dia 2 de fevereiro, enviámos uma pergunta parlamentar à senhora Secretária de Estado da Energia e do Clima, doutora Ana Cláudia Fontoura Gouveia, sobre o que é que se estava a passar. Pois esta pergunta parlamentar, lamentavelmente, ainda não teve resposta, apesar de o que está no regimento é que as perguntas parlamentares têm que ser respondidas em 30 dias. E depois de enviarmos esta pergunta parlamentar à senhora Secretária de Estado da Energia, nós próprios fizemos um pedido de audição, aliás, os senhores fazem um pedido de audição aqui dia 16 de fevereiro, da qual nós não tivemos imediatamente conhecimento, e depois fizemos nós próprios também um requerimento para chamar também aqui a MAP e chamar também a senhora Secretária de Estado das Pescas, que está dentro da nossa tutela. Não podemos chamar as outras tutelas, porque o que existe aqui, 3 tutelas em conflito, não é verdade, nesta questão das eólicas em offshore. Nós temos o Ministério da Agricultura e da Alimentação, temos o Ministério da Economia e do Mar e temos o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. E, curiosamente, a determinação pescas não existe em nenhum nome destes ministérios. Portanto, quer dizer, não existe nenhum ministério que tenha o nome das pescas. Antigamente, quando eu estava nos bancos da faculdade, existia o Ministério da Agricultura e das Pescas. Nós aqui nesta comissão deste Parlamento, também por insistência do Grupo Parlamentar do Chega, que é a terceira força política, quis que esta comissão mantivesse o nome Pescas e, por isso, esta comissão se chama Comissão de Agricultura e Pescas. E, portanto, não fomos atrás do Partido Socialista que no Governo retirou as pescas do nome do Ministério. Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo, Sr. Deputado, mas é um preciosismo. Esta Comissão de Agricultura tem a denominação Comissão de Agricultura e Pescas, precisamente por uma resolução apresentada pelo seu Presidente em reunião de Presidentes de Comissão, onde concordaram todos os grupos parlamentares. Peço desculpa, mas o preciosismo e a ratificação devia ser feita. Continua no uso da palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu agradeço-lhe imenso o preciosismo. O Sr. Presidente não me irá desmentir, dizendo que, em conversas de corredor e na conversa parlamentar, no lobbying parlamentar, que é natural entre todos os partidos, eu próprio me tinha dirigido anteriormente ao Sr. Presidente, dando-lhe conta dessa tendência e dessa forma de pensamento do Partido Chega e que, de facto, o Partido Chega fez a sua influência entre o Sr. Presidente, aliás, partindo do princípio que eu ainda sou vice-presidente desta comissão. É verdade, Sr. Presidente, ou não? Sr. Presidente, eu sou vice-presidente desta comissão ainda. Não está em discussão isso. Pronto, muito obrigado. Nunca está, e, portanto, nem merece qualquer comentário. Então, utilizando o preciosismo e puxando do galão de ser vice-presidente desta comissão, eu devo indicar então aqui, sublinhar o preciosismo, que eu próprio tive uma conversa com o Sr. Presidente para que esta comissão, na reunião de comissões, tivesse esse desidrato. E penso que o Sr. Presidente não poderá desmentir nesta situação. E, portanto, esta comissão, o que interessa, não interessa aqui os louros, o que interessa é que esta comissão se chama Agricultura e Pescas, porque nós neste Parlamento damos de facto importância às pescas. Os outros ministérios, não sei se posso sugerir que a MAP também faça um pedido de audição às comissões deste Parlamento, à Comissão de Economia e à Comissão de Ambiente, para irem também falar sobre isto, porque de facto a perplexidade é enorme. Fomos confrontados com 6 parques eólicos com 35 mil km². Isto, só para termos uma noção, quem está lá em casa a ver-nos, isto equivale a 1/3 da nossa plataforma continental, portanto 1/3 da nossa plataforma continental irá ser exclusivamente dedicada à produção de energia eólica. Um desses parques tem uma área maior do que a Ilha da Madeira, é preciso também deixar isto aqui dito, e, portanto, temos esta perplexidade que se está a aumentar galopantemente perante os nossos olhos e as pessoas do setor, tal como o Partido Chega,
estão muito preocupados. Estão muito preocupados porque o mapa o que nos indica é isto. Vamos ter a nossa costa com estas 6 barreiras da nossa plataforma continental e, pelo que me foi dito, gostava que confirmassem que estas seis localizações são exatamente aquelas que são mais ricas do ponto de vista pescatório e são aquelas que são mais utilizadas do ponto de vista pescatório. Porquê? Porque no Ministério da Economia do Mar e no Ministério do Ambiente fugiram às rotas dos pássaros migratórios, fugiram a todos os desígnios que foram tidos em conta, e como já foi dito aqui, foram todos os desígnios tidos em conta, menos exatamente aqueles que são os desígnios pesqueiros e, portanto, foram recair exatamente em cima das zonas de maior pesca. Sendo assim, irei deixar-vos algumas perguntas muito concretas. Portanto, tendo confirmado já que não foram ouvidos anteriormente e partindo do princípio que, tal como pediram uma audição a esta Comissão, pediram também comissão aos membros do Governo, quero saber se já tem alguma reunião marcada, se foram ouvidos pelos membros do Governo, nomeadamente pela Sra. Secretária de Estado Teresa Coelho das Pescas, que também será chamada aqui a esta Comissão em requerimento primeiramente apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, se sentem acompanhados pelo Ministério e como é que designam esta atitude da Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, porque, pelos vistos das pescas, é que ela não será menos Ministra. Se também pediram reuniões na outra tutela do ambiente e na tutela da energia. Gostava também de perguntar se existem alternativas em cima da mesa quanto ao facto de termos andado décadas a investir na modernização das frotas pesqueiras, a pagar subsídios aos senhores armadores para poderem modernizar e transformar a pesca mais sustentável. E agora vamos perder todo esse dinheiro investido em décadas porque, segundo as vossas palavras, o setor está em perigo. O setor está em perigo e... Tem que concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, utilizando a mesma tolerância que utilizou para o Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, temos que perceber que foram milhões e milhões de euros investidos na pesca e agora, se de facto este setor está em perigo, o que vai acontecer é que esses milhões vão ser perdidos. Gostava também de deixar uma pergunta relativamente a uma coisa que abordou, que foi os mais de 60 mil trabalhadores que existem na pesca. Para onde é que irão esses trabalhadores? São trabalhadores até que muitos vêm do estrangeiro e, portanto, estamos sempre a propalar de que temos que abrir as portas à imigração porque precisamos de mão de obra. Essa mão de obra é necessária também nas pescas, mas se essa mão de obra for empurrada se essa mão de obra for empurrada para o despedimento e para a precariedade, o que é que vamos fazer? E depois também uma última pergunta, saber se têm... É mesmo que concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, com esta última pergunta, se me permitir, se têm algum tipo de feedback daquilo que está a acontecer no estudo do único parque eólico offshore que existe em Portugal, que é o de Viana do Castelo. É que nós, em Viana Norte, existe já a 3 km de Viana, existem já 3 torres que foram lá postas há 3 anos atrás, com cabos, plataformas, magnetismo, interferência na coluna da água, interferência nos fundos marinhos. Onde é que estão os estudos destes 3 anos nessa área de pesca? É que vamos avançar para um projeto megalómano, quando fizemos um projeto piloto há 3 anos atrás, com 3 torres, e a conclusão é zero. É o que acontece neste governo socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou largamente o seu tempo. Tem então a palavra agora o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Calorosas saudações, sobretudo aos nossos mais de 20 convidados. Eu juro que nunca tive numa audiência tão grande em número de convidados e em manifestação de união que vocês vêm aqui fazer, é dizer todo o setor das pescas está preocupado com isto e, portanto, vocês merecem mais do que estar aqui a ouvir picardias entre partidos e outro tipo de questiúnculas que se fala a sério, e da Iniciativa Liberal vocês nunca vão ouvir necessariamente o que querem ouvir, vão ouvir aquilo que achamos que deve ser feito. Concretamente, somos sensíveis aos vossos argumentos, especialmente de quando nos dizem que esta consulta pública é lançada sem qualquer espécie de auscultação ao setor, tendo 3 ministérios envolvidos que nenhum deles tem a ver com as pescas, tendo um projeto piloto em Viana do Castelo cujos resultados, nem do ponto de vista de produção energética, que nem do ponto de vista das pescas, se conhecem qual foi, e vamos partir para uma fase seguinte sem ter nada disto em cima da mesa e aparecendo este projeto mais ou menos de surpresa. Embora
Tem que ser dito, fui consultar as notas, já em dezembro de 2021 tinha sido criado um grupo de trabalho para determinar a afetação dos espaços marítimos à produção de energia. Portanto, isso já nessa altura alguém devia ter assinado o badal. Portanto, somos sensíveis a isso e somos sensíveis sobretudo à necessidade absoluta de conciliar vários interesses que aqui estão, obviamente, em confronto. Agora peço-vos que sejam vocês sensíveis à nossa função, é que nós não somos só deputados da Comissão de Agricultura, nós somos deputados da nação. E, portanto, temos vários interesses, entre eles aqueles que já foram falados aqui também, de manutenção de uma capacidade de geração de energia renovável que permita que Portugal, não é para cumprir os seus objetivos internacionais ou compromissos, é para se manter como nação energeticamente independente. Também é uma questão importante. E é isto que fazemos todos os dias, é conciliar interesses. Alguns conciliam-nos porque falam daquilo que o último convidado lhes disse. Outros tentam mesmo olhar para aquilo que está tudo em jogo e tentar arranjar um melhor equilíbrio. E desse ponto de vista, deixem-me que diga desde já, 10 gigawatts pode parecer muito hoje, onde o mercado nacional não são 14 gigawatts, isso é o consumo doméstico. O consumo nacional deve estar muito perto de 60. E isto é antes de substituirmos alguns fósseis que estão a ser usados na indústria e nos transportes. Portanto, o mercado de energia elétrica português vai estar muito perto dos 90 gigawatts nos próximos 10 anos, muito perto. Não estou a dizer que 10 não é demais em eólicas offshore, se calhar é, mas até isso não está suficientemente discutido. Agora, não é irrelevante e não é uma coisa que se possa a partir de dizer que é um exagero. Agora, ouvi-se falar aqui daquilo que são as partes negativas deste projeto, não só do processo, mas da própria impacto que isso tem nas zonas de pesca, no fundo marinho, nos acidentes que pode provocar, na reafetação das zonas de pesca que pode provocar sobrepesca nas zonas que sobram. Tudo isso é verdade, mas falta-nos dimensionar o dano que isto pode causar se fosse feito de acordo com o mapa que está proposto. E é isso que nos permitirá, pelo menos a nós, que não falamos para a galeria e só para obter aplausos, conseguir arranjar um equilíbrio aqui como deve ser. E a pergunta que eu tenho concreta para fazer, porque para ajudar é preciso fazer alguma coisa concreta, é o que é que se ajudava nesta altura? Era suspender o processo de consulta, voltar a fazer uma consulta pública, ou era ainda arranjar uma extensão do prazo de consulta, reabri-la no fundo, para que vocês possam, se é que não fizeram na altura com todos os dados que queriam, vir à consulta pública, propor aquilo que querem propor, incluindo medidas mitigadoras de alguns destes parques eólicos que vocês já perceberam, de uma forma ou de outra, de uma dimensão ou de outra, vão acabar por existir. É inevitável. Vão acabar por existir. Se é nestas zonas, são as zonas melhores, se é nesta extensão, se isto é efetivamente necessário, se é com esta tecnologia, se não há outras melhores, tudo isso deve ser visto, mas que é uma das componentes que vai permitir que Portugal tenha uma produção de renováveis suficientemente capaz, isso eu não tenho intuitivamente e tecnicamente muita dúvida. Portanto, se queremos arranjar uma solução, não é dizer ou tudo ou nada. Ou os ministérios que se meteram nisto dizer são estas 6 áreas e estes 10 gigawatts e vocês dizerem nenhuma. Não é solução. Porque aí, alguém disse muito bem, os lobbies que estão do lado de lá são bastante mais fortes do que os lobbies que estão do lado da pesca. Sejamos inteligentes. O que é razoável fazer? Que permita ao mesmo tempo salvaguardar a importância da pesca enquanto setor crucial primário português e aquele objetivo mais estratégico da produção de renováveis que há bocado falava. Portanto, repito as perguntas concretas. O que é que nesta altura, do ponto de vista político, é mais útil? Se é reabrir uma segunda consulta pública, se é estender a que foi lançada e fechada, creio que em 10 de março, e que fatores mitigadores está o setor disponível para admitir, de forma a que se possa arranjar aqui um compromisso nos vários interesses que estão em jogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente dos Estados, quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes. E, de facto, também realçar a união que aqui trazem relativamente a uma preocupação que afeta um setor já tão castigado ao longo destes últimos anos. Têm sido colocadas muitas exigências ao setor da pesca, são sempre os pescadores a serem sacrificados, desde as questões relacionadas com o defeso. Portanto, os pescadores, aqueles que mais interesse têm em conservar e ter o recurso gerido de uma forma sustentável, cada vez mais deparam-se com novas ameaças. E há uma coisa que nós não nos podemos esquecer nestas circunstâncias.
é que a pesca já lá está antes de todas as outras atividades económicas que estão a surgir agora. A pesca já existia e aquilo que tem sido feito, e nomeadamente em relação a estes projetos, traz duas lacunas muito consideráveis. A primeira é que, na verdade, não existe um plano nacional de produção de energia que devidamente planeado, pensado. Não existe planificação. É em função da voracidade dos grupos económicos à volta da energia que são implementados, seja onde lhes é mais conveniente em termos daquilo que é o rendimento. E, portanto, se nós estamos a falar de interesses, estamos a falar de interesses. É de interesses que se trata. E quando aqui nós falamos, os grupos parlamentares, também há quem defenda interesses completamente diferentes. E é esta a realidade que nós temos. Depois há uma outra lacuna. E essa é aquela que nós ainda nos preocupa mais. É preocupante não existir um Plano Nacional de Produção de Energia, porque nós não podemos ignorar que a produção de energia é necessária, não podemos ignorar a importância também de podermos ter condições para ser autossuficientes na produção de energia, ninguém ignora isso. Agora, os recursos não são ilimitados. E a segunda questão que quero dizer tem a ver com o completo esquecimento, afastamento, desvalorização do setor da pesca. É inaceitável. É inaceitável. Nós já solicitámos ao Governo, através de requerimentos, que estudos é que tiveram na base da criação destes 6 parques, e principalmente aquilo que nós nos preocupamos é que avaliação fazem do já existente, nomeadamente o de Viana do Castelo. E temos aqui a resposta. A resposta foi que o Governo, nomeadamente o Ministério da Economia e do Mar, quando nós lhe pedimos os estudos de avaliação do projeto Windfloat Atlântico na exploração offshore de energia de Viana do Castelo, a resposta foi de que não dispõe de informação solicitada, uma vez que os elementos requeridos, designadamente, o que é que o PCP solicitou? Os estudos de avaliação do projeto Windfloat Atlântico, nas dimensões da produção de energia, nos impactos nos recursos marítimos e no setor da pesca. Ora, como é que um Governo, tendo já um projeto em funcionamento, o qual é bom que se diga que o setor da pesca não levantou problemas, mas que agora, uma vez a sua implementação, já percebeu o setor da pesca que tem impactos negativos, agora vamos sextuplicá-los. Ora, são situações que vão trazer aqui uma preocupação muito grande. E, portanto, esta é uma das primeiras preocupações, é como é que o Governo e o Ministério da Economia e do Mar avança para uns projetos desta dimensão sem sequer se preocupar e está completamente descontraído por não ter informação e avaliação. Mas, quando nós solicitamos também a avaliação de impacto ambiental, veja-se bem que foi atribuído o título de exploração sem se fazer uma avaliação de impacto ambiental do projeto. E projetos para estes também não vai haver avaliação de impacto ambiental, só simplesmente de incidências. Mas quais foram as incidências? Sendo certo que as incidências condicionadas vai exigir depois relatórios. Relatórios do quê? Da pesca? Não. Efeitos sobre a pesca? Nenhum. É efeitos da avifauna e não sei o quê, não sei o que mais, enfim. Vamos avançar para outras questões, porque também o tempo é curto. Uma das situações que nos preocupa tem a ver com a produção alimentar. E foi aqui falado, temos um desequilíbrio da balança alimentar que só neste ano, de 2021 para 2022, aumentou na área do pescado em mais 33%. Agravou-se, passou para mais de 1.300 milhões de euros. Isto é um problema que nós não podemos dizer, porque aqui volta novamente esta situação conflituosa. É que para nós, PCP, a produção de energia não é mais estratégica do que a produção de alimento. E é aqui que se tem que decidir. É aqui que se tem que decidir. Porque se representa, estamos a falar das áreas instaladas de Leixões, Figueira da Foz, Ericeira, Sintra Cascais, Sines e Matosinhos. São 5.688 pescadores. Representa 75 milhões de euros. E qual é o efeito que isto tem na atividade turística, no canal Oreca e tudo isso? Quantos mil milhões de euros representa?
se nós não se tivermos a pesca do cerco condicionada, se nós tivermos a nossa pesca polivalente condicionada, o que é que isto representa? Como é que nós podemos aceitar, de ânimo leve, que se avance para projetos desta dimensão e naturalmente nós dizemos novamente e reforçamos, nós não descuramos a necessidade de produção de energia, mas atenção, esta questão, esta área da produção alimentar, não podemos de maneira nenhuma. Eu concluo já, Sr. Presidente, com a sua compreensão. Depois, na segunda ronda, poderei colocar outras questões. Só para dizer que nós solicitamos a audição de todo o setor, de todas as entidades, de todas estas, já entregámos a lista, é só organizar, porque precisa, de facto, provavelmente de uma manhã inteira para discutirmos isto, ouvindo toda a gente, com tempo, com condições. O que aqui estamos a fazer é um bocadinho à pressa, mas há uma área que eu também não posso deixar de falar e tem a ver com a sustentabilidade da frota. O FEAMPA não responde. Nós temos embarcações com mais de 30, 35 anos, é a idade média destas embarcações. Nós não estamos a dizer que se aumenta a capacidade de captura, mas que se melhora as condições da frota, que se melhora as condições de segurança dos homens do mar e das mulheres. Que não é este o caminho, porque se esta é uma estratégia também para a destruição da frota, ainda mais do que já temos, então... Sr. Deputado, tem mesmo que concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Fica assim concluída esta primeira ronda. Irei dar a palavra agora ao representante da Associação, que tem até 15 minutos, aproximadamente, para responder às questões e às observações colocadas pelos Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares. Não sei quem começa. Pode dizer o tempo. Ia fazer uma sugestão, porque disseram-me que isso que era possível. É possível inserir o mapa daquilo que estamos a falar? Sim. É capaz de ser útil de vez em quando olharmos para ali, até para termos uma noção. Muito bem, os serviços tratam disso, entretanto. Vamos... Quem começa? Muito bem. Há aqui um conjunto de perguntas, algumas são muito próximas. Vamos ver se eu consigo... Vamos lá ver. Nós temos sentido de responsabilidade, temos sentido de Estado, nós sentimos que dar um salto na transição energética é uma coisa importante. Agora temos é que fazer o tal balanço, o que é que isso custa, nomeadamente em termos de sacrifício do setor que nós representamos. E a outra pergunta que vem a seguir é se não há alternativas. Alternativas algumas eu já aqui, com os meus parcos conhecimentos nesta matéria, que é a questão de fazer um upgrade dos aerogeradores que existem. Por outro lado, acho que é importante, e a menos que a APREN nos ande a enganar, mas penso que não, nós somos dos países mais bem colocados na produção de energia eólica. Portanto, eu acho que energia verde, não é eólica. Portanto, eu acho que sendo um desígnio melhorarmos, será uma loucura ir para os números que foram aqui apresentados com o sacrifício quase que absoluto de um segmento da atividade económica que se chama pesca. Portanto, eu penso que estão ali a ver as áreas, que estão ali dimensionadas. E a primeira pergunta que nós deveríamos fazer a quem foi o pai deste traçado, digamos assim, é porque é que não faz o que se faz lá fora, na Europa do Norte, que é, por exemplo, pôr aqueles espaços todos a 100 km da terra. Porquê é que há de estar a 20 km ou a 30 km e não vai, portanto, o extremo mais próximo daqueles polígonos não está, por exemplo, a 100 km? Eu tenho a resposta. É que vamos cair em 800 e 900 metros de profundidade. E, portanto, esta gente quer o filé mignon. Além de ter 40 mil milhões, temos que ter o filé mignon. Portanto, em zonas que sejam realmente, que nos possam dar rentabilidade. Esta é a primeira pergunta. Porque se efetivamente pudéssemos ir para os 100 ou aos 140 km, garanto-vos aqui, e a menos que algum colega da pesca que aqui está me desminta, o efeito na pesca seria muito, muito reduzido. Agora, a APREN já veio dizer que equacionam parques flutuantes, que é uma coisa que, como eu já disse, parques flutuantes não existem, estão em desenvolvimento, mas que equacionam ir até aos 800 metros. Então, que redesenhem na costa portuguesa os parques a 800 metros. E depois sentamos a falar. E vamos à Direção-Geral buscar a atividade de pesca das embarcações e ver se efetivamente estes parques forem localizados a 100 e a 140 km da costa, se calhar já não interferem com pesca coisíssima nenhuma. Agora, podem os homens das eólicas dizer que não têm interesse nenhum no investimento. É natural. Mas isto aí é que temos que fazer o balanço. Portanto, quando o Sr. Deputado Coutrinho e o seu colega perguntava quais as alternativas primeiro é descer à realidade. Portanto, saber se ninguém no mundo tem 10 gigawatts da noite para o dia,
porque a Noruega, que é o maior produtor, já tem eólicas há mais de 30 anos. Portanto, nós estamos agora a dar os primeiros passos, queremos logo ser o maior produtor. Portanto, porquê é que não vamos lentamente e procurando discutir com o setor as zonas onde haja menos impacto? Porque eu acho que é muito importante, para quem ainda não viu e que está aqui nesta sala, que revisite, por favor, a consulta que foi feita, que não é uma consulta formal, não foi no Consulta Lex, foi no Participa, portanto tem um grau de importância ligeiramente diferente, mas não deixa de ser uma consulta pública, que qualquer cidadão pode responder, porque ela enferma de um conjunto de defeitos, nomeadamente o ter ignorado a pesca, que eu custa-me a crer que tenha sido uma omissão. Custa-me, porque acho que, sendo a pesca o maior utilizador do espaço marítimo, como é que passou despercebido? As pessoas nos fatores limitantes vão, inclusivamente, ao mergulho, património subaquático, tentar não interferir com o património subaquático, o que acho perfeitamente legítimo. Até nós, ninguém se preocupou em não interferir connosco. Pronto. Segunda questão que revela o amadorismo. Eu não quero dizer que isto foi deliberadamente assim, mas reparem numa coisa. Como é que são feitas as ligações à terra da energia? É por wireless. Está ali representada alguma ligação à terra? Se forem ver a de Viana, lá mais ao norte, aqui existe a Windfloat, está lá a ligação à terra, onde há uma zona de não pesca. É que as passagens para a terra são zonas de não pesca. Isto vem potenciar ainda mais os efeitos negativos na atividade da pesca, especialmente da pesca que eu represento. Portanto, tudo isto se manda cá para fora para que qualquer cidadão se pronuncie com uma leviandade que eu custa-me a crer como é que foi possível. Se calhar porque não chamaram o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Estado das Pescas. Se calhar se tivessem chamado, eles se calhar diziam, calma lá, vamos ver se isto mexe muito com as pescas ou não. Olha que nós temos aqui muita gente a trabalhar. Vamos ver. Pronto. Portanto, o que é que eu aconselhei na primeira oportunidade que tive de falar sobre isto, e também estive na reunião com o Sr. Ministro da Economia, onde também parte daquilo que estamos aqui a dizer já dissemos de viva voz ao Sr. Ministro da Economia, em reunião conjunta com o Ministério da Agricultura. Portanto, o que é que nós achamos? É que tudo isto tem que ser repensado e descido um pouco à realidade. Portanto, quais são as reais necessidades, que outras alternativas sem ser offshore existem? Seria que onshore, com a mudança dos aerogeradores, não se pode potenciar um pouco a produção com muito maior rentabilidade, uma vez que está aprovado que os novos aerogeradores são muito mais eficazes? No mar é efetivamente necessário. A nossa plataforma permite, é que não basta ir ver o que é que se passa na Europa, porque se quer ver o que se passa na Europa, tem que se ir ao detalhe e ver em que condições é que as eólicas estão na Europa. São todas sob estacas. Na sua maioria, na sua generalidade, são sob estacas. A tecnologia flutuante está agora a dar os primeiros passos e nós queremos avançar com um projeto que é completamente louco, megalómano em termos de dimensão e que não cuidamos quais são os impactos. Fico realmente satisfeito porque também já andei à procura dos resultados da Windfloat, saber em termos ambientais, em termos energéticos, o que é que aquilo dá, e também fico no vazio. Portanto, o que é preocupante, porque sendo o maior parque flutuante que existe na Europa é o da Windfloat, que tem 3 anos ou 4 anos, porque é que não vamos mergulhar nos resultados, ver, para amadurecer a ideia, Portanto, quero-lhes dizer, a pesca é altamente interessada na descarbonização. Agora não pode ser a qualquer preço. Vamos trabalhar seriamente, não é? E até aqui, os dados que nos têm sido facultados não são completos, são extremamente incompletos, o que nos gera alguma desconfiança. Muito bem. Quem mais quer intervir? Só peço que diga o seu nome, por favor. Duarte Sá, Associação dos Armadores de Pesca do Norte. Muito bem, tem a palavra. É uma associação de armadores de Caxinas, Vila do Conde. Bom, se me permite, Sr. Presidente, relativamente às intervenções dos senhores deputados, nós, relativamente às intervenções do Partido Social Democrata, registamos as preocupações porque nós entendemos que se neste processo tivessem sido seguidas ou estivessem a ser seguidas as recomendações da resolução do Parlamento Europeu, certamente nós não estaríamos aqui. Exatamente. Nós não estaríamos aqui. Depois, relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, nós registramos com agrado as suas preocupações, mas temos a dizer também que se na prática tivessem sido seguidas as ações que tivessem sido praticadas, tivessem sido de acordo e no respeito por esses princípios, nós seguramente também não estaríamos aqui, não estaríamos preocupados. O problema é que no domínio das declarações, das manifestações de interesses e das manifestações de vontade,
os discursos são sempre muito agradáveis. Ou seja, nós ouvimos em toda a parte a dizer a pesca é muito importante, Portugal é um país de pescadores, temos o melhor peixe do mundo, todos nós estamos preocupados com a pesca. O problema é que depois nós vamos à prática e a pesca não representa nada. Ou seja, faz-se isto, decide-se, tomam-se posições e decisões e a questão da pesca não tem qualquer relevância. Eu apreciei particularmente, sem de respeito por ninguém, a intervenção do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, porque eu acho que ele colocou particularmente bem este problema, porque no fundo o que está aqui em causa são os interesses do país. E, portanto, há um interesse no setor da pesca e há um interesse na produção de energia renovável. E a minha pergunta é, então, se há dois interesses, e são ambos importantes, não vou dizer igualmente importantes, porque um, num determinado momento, pode ser mais importante que o outro. Mas a minha primeira pergunta é, e a melhor solução, como aliás está nesta resolução do Parlamento Europeu, não é tentar conciliar esses interesses? E a pergunta é, se nós temos um espaço marítimo, o problema não é possível ou é possível sobrepor diferentes usos no mesmo espaço? Será que isso é possível? E se for possível, não é vantajoso? Ou seja, nós neste momento, eu pergunto aqui aos senhores deputados, se algum dos senhores sabe se vai ser possível continuar a exercer a atividade da pesca ou algum tipo de atividade da pesca nessa zona dos parques marinhos eólicos. Vai ser possível? Alguém sabe responder a esta pergunta? Nós tivemos uma reunião no Ministério da Economia, manifestamos essa preocupação, ninguém sabe. Ou seja, o que nos preocupa, nós estamos muito preocupados com aquilo que sabemos deste processo, mas estamos ainda mais preocupados com aquilo que nós não sabemos e com aquilo que nós sabemos que os outros não sabem. Ou seja, isto traçar um objetivo, temos de produzir X megawatts de energia eólica dentro deste prazo e eu pergunto, e a que preço? E qual é a urgência? Qual é a urgência? E estamos a fazer tudo em cima do joelho, e na minha terra diz-se aquilo que mal começa mal, dificilmente vai acabar bem. E, portanto, isto começou mal e nós receamos que vai acabar e que dificilmente vai acabar bem. Depois há outra coisa, é assim, até 2030 está prevista a criação de um conjunto de áreas marinhas protegidas no mar português. E eu pergunto, é possível conciliar a existência de uma área marinha protegida com um parque eólico? Se for possível, isso não é vantajoso? Porque se for criada uma área marinha protegida, não vai ser possível exercer a pesca. E então, se houver compatibilização entre os dois usos, ou seja, a área marinha protegida e o parque eólico, não é uma vantagem que estamos a tirar porque estamos a ter duas utilizações no mesmo espaço? E isso vai libertar a área disponível para a atividade da pesca? E a pergunta é, e quais são os impactos da existência de um parque eólico flutuante? Quais são os efeitos? Isso afasta o peixe? Ajuda a reproduzir o peixe? Mata o peixe? Qual é a experiência? Quais são os estudos? O que é que se sabe sobre isso? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Os pescadores do norte da Europa, da Dinamarca, dizem que ao fim de 4, 5 anos o peixe desaparece. E assim, e ainda ninguém se dignou, ninguém teve tempo a pensar um bocadinho sobre isso. Assim, a urgência é tanta, que ainda ninguém teve tempo a começar a fazer um estudo com essa preocupação e tentar esclarecer isto. E é isso que nós pensamos. É assim, acima de tudo, eu acho que se devia parar para pensar um bocadinho, refletir, recolher alguns elementos para tentar encontrar uma solução, porque assim, ninguém está contra a instalação de parques eólicos. Nós sabemos que isso é uma inevitabilidade, é das coisas que vão acontecer. Então, é assim, se a pesca é importante, vamos tentar encontrar uma solução, que procure compatibilizar estes dois interesses. E o setor da pesca está disponível para isso.
Agora, quando do outro lado se elabora um mapa e um plano que estava ali há bocadinho apresentado na parede, e ninguém perguntou a um pescador sequer, isto aqui, nesta zona aqui vai prejudicar muito ou prejudica pouco a pesca? Aquilo ali prejudica muito ou prejudica pouco? Ninguém perguntou a ninguém nada. Então é assim, estão todos preocupados com a pesca é assim tão importante para todos e ninguém perguntou à pesca o que é que achava antes de apresentar aquela localização? Muito obrigado a todos. Muito bem. Faz favor. Só, completando aqui um pouco o que o meu colega acabou de dizer, Duarte Sá, e que foi uma intervenção que reputo muito boa, eu queria só dizer o seguinte: neste momento temos ali naquele quadro, se atentarem bem, há ali uma zona que é a zona que está prevista para eólicas, e está ali a atividade de um único navio em 3 meses. Portanto, reparem a quantidade de tempo que ele passa naquela zona. Um único navio. É um único navio. Portanto, estes elementos são pedidos por nós à Direção-Geral. Portanto, não somos nós que os inventamos, é a DGRM que tem estes dados em tempo real das 500 e tal embarcações que têm caixa azul. Portanto, pergunta-se como é que é possível que nós tenhamos ido a correr pedir estes elementos e a DGRM, antes de lançar esta consulta cá para fora, não tenha consultado e vamos ver no mínimo com quantas embarcações é que isto colide. Portanto, há aqui realmente um amadorismo ou uma incompetência, não sei como qualificar, mas que é gravíssima. E, portanto, o que eu peço, e nomeadamente aos representantes do Partido Socialista, percebam que a pesca não está minimamente quanto à necessidade da transição energética. Agora, queremos é que haja uma discussão séria sobre esta matéria, procurando minimizar ao máximo os efeitos que isto possa causar à atividade de pesca. Reconhecemos que a nossa plataforma, que não é nada sedutora, para se tornar sedutora tem que se vir para próximo de terra, e próximo de terra significa matar a pesca. Portanto, é isso que temos de ter em atenção. E, portanto, reconfigurar tudo isto e discutir, porque o calendário que foi apresentado é um calendário apertadíssimo, e que de certeza que, se for cumprido, vai dar a asneira. Portanto, ou há efetivamente a humildade de reconhecer que isto nasceu torto. Não vou dizer que temos que partir do princípio, porque há já muito trabalho feito, mas que tem que ser feito tendo uma metodologia diferente, que é em concertação com a pesca, que são realmente os maiores utilizadores e aqueles que poderão ver privada a sua atividade. Porque eu não sei se há pouco tentaram bem naquilo que um colega meu disse, é que qualquer embarcação que seja impedido de pescar naquela zona vai saltar para outras zonas, espaço esse que está ocupado por outras embarcações. E, portanto, passamos a ter outro tipo de conflitos. Portanto, e aquilo que nós conseguimos, que foi o equilíbrio na sustentabilidade ambiental, por essa via podemos começar a desequilibrá-lo. Por outro lado, e ainda falando da consulta pública, há uma única coisa que deveria ter sido também lá introduzida, era a necessidade de prever compensações para a pesca, para aqueles que fossem efetivamente altamente prejudicados, e nem sequer isso faz parte da consulta pública. Muito obrigado. Senhores deputados, pretendem solicitar uma segunda ronda? Peço que se inscrevam. Tenho o Sr. Deputado Paulo Ramalho, o Sr. Deputado Pedro Frazão, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, o Sr. Deputado João Dias, o Sr. Deputado Salvador Formiga. Encerramos as inscrições para uma segunda ronda. Começa o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente para dizer uma coisa. No relatório produzido pelo Grupo de Trabalho que teve a discussão pública, apenas na página 7 se faz referência às pescas, quando se diz distância à linha da costa. Por suposto, na seleção das áreas propostas procurou-se reduzir ao mínimo a interferência com os usos comuns do espaço marítimo, nomeadamente a pesca local e a navegação das embarcações de recreio. Em mais nenhuma das páginas, eu disse local, em mais nenhuma das páginas se fala em pescas. Portanto, a pesca foi completamente ignorada neste estudo, digo eu, neste relatório. E dizer o seguinte: hoje comemora-se o Dia da Europa. Um dia importante para quem acredita nesse projeto da União Europeia, de construção da União Europeia, que estamos todos, ou grande parte de nós, imbuídos no seu sucesso. É seguramente um dos projetos de maior sucesso da humanidade. E, portanto, hoje foi aqui a prova que, de facto, esse projeto da União Europeia é um projeto que vale a pena apostar, porque parte da nossa conversa, parte do nosso argumentário assentou precisamente num projeto de resolução, numa recomendação do Parlamento Europeu à Comissão e aos Estados-membros.
E isso significa que, afinal, vale a pena votar nos nossos deputados para o Parlamento Europeu que nos representam, porque, de facto, eles são capazes de ver as coisas com outra distância e com outra transversalidade. E dizer o seguinte, que me parece também muito importante, para terminar a questão da recomendação do Parlamento Europeu, que diz: insta os Estados-membros, enquanto autoridade competente em matéria do ordenamento do espaço marítimo e no contexto do seu trabalho nos planos nacionais de ordenamento do espaço marítimo e subsequentes revisões, a terem em conta a necessidade de assegurar que sejam evitados efeitos negativos para as pescas decorrentes de parques eólicos marítimos e que tais parques sejam, por conseguinte, construídos longe das zonas de pesca. Frisa que só devem ser construídos parques eólicos marítimos se for garantida a inexistência de qualquer impacto ambiental e ecológico negativo, bem como de qualquer impacto económico, socioeconómico e sociocultural para os pescadores e agricultores, em consonância com os objetivos da economia azul e do Pacto Ecológico Europeu. Ora, para terminar, Sr. Presidente, nós no domínio das pescas estamos nos chamadas competências partilhadas entre a União Europeia e os Estados-membros. Esta questão do ordenamento pertence claramente aos Estados-membros. Portugal tem aqui, naturalmente, a sua soberania perfeitamente salvaguardada. Tem mesmo que... Mas nós devemos, obviamente, saber, como disse, vieram várias pessoas aqui, equilibrar os interesses em questão, mas nunca esquecer que a alimentação e a soberania alimentar é algo que nunca devemos abdicar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da MAP, muito obrigado pelas vossas respostas. Gostava de sublinhar o facto de perguntar novamente se de facto corroboram a ideia de que, se estes parques avançarem tal e qual como estão, a pesca em Portugal irá praticamente terminar nos próximos 40 anos, porque se nós utilizamos 1/3 da nossa plataforma continental, a pesca sustentável vai terminar e, portanto, as embarcações existentes vão fazer maior pressão sobre os outros 2/3 que estão disponíveis, e sendo que o país precisa de pesca e agricultura no futuro, tendo em vista que estes estudos nos indicam que, de facto, tanto a reprodução piscícola como a própria mobilidade dos cardumes de pesca fica diminuída e, portanto, a pesca desaparece, como é a experiência indicada pelos pescadores dos países nórdicos. Então, qual é que será o futuro que temos em Portugal? Gostava também de deixar uma pergunta para terminar. Disse-me que disseram que o IPMA não tinha sido consultado. Se tem a ideia de que as autarquias das zonas que representam, ou as comunidades intermunicipais, que também deverão ter uma palavra a dizer sobre este assunto, ou até as universidades. As universidades são instituições que se querem independentes, onde existe o conhecimento técnico-científico nacional e, portanto, penso que as universidades devem ser trazidas à liça nesta questão destes projetos, tanto as universidades na área da biologia e da biologia pesqueira, como as universidades da área da tecnologia ambiental, da tecnologia energética e das energias renováveis. Sublinhar, de facto, que as autarquias têm que ser ouvidas, porque as autarquias podem ficar a mãos com o enorme setor e toda uma população que depende deste setor da pesca para valer, e, portanto, essas autarquias são as primeiras depois a valerem às pessoas desprotegidas, despedidas, em situações precárias, tanto a essas pessoas como às suas famílias. E as autarquias têm que ser ouvidas neste aspecto. Gostava de saber se das autarquias, uma vez que estão aqui representantes de todo o país, das autarquias das vossas áreas, se têm conhecimento de que alguma delas tenha sido já ouvida. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas palavras rápidas. Uma de agradecimento aos interlocutores que aqui nos deram os esclarecimentos. Muito obrigado por isso. E uma segunda de pedir os esclarecimentos que não foram deixados, porque ficou claro que vamos ter que, de uma forma ou de outra, chegar a compromissos, chegar a equilíbrios, e para o fazer há que esgrimir argumentos, esgrimir força de interesse sem presença. E, portanto, a pergunta que eu quero fazer agora de outra maneira é: quanto tempo precisam para estar em condições de apresentar a argumentação fundamentada, as vossas medidas de mitigação? Pode ser da dimensão dos parques, pode ser do calendário de execução, pode ser da sua extensão, pode ser do que for,
para que se possa contrapor àqueles interesses que aparentemente avançaram mais cedo e conduziram a esta proposta de mapa que aqui temos estado a ver esta tarde toda. E depois de saber quanto tempo demoram para ter isso pronto. Se o que vos ajuda é uma suspensão de todo este processo, uma nova consulta pública, uma extensão da anterior, enfim, as perguntas que já fiz há pouco, o que é que vos ajuda em concreto, mas que ocorra numa altura em que o setor das pescas esteja pronto para fazer valer os seus interesses com argumentação capaz de nos fazer chegar a um equilíbrio que possa ser a contento, vamos chamar-lhe, do país, a contento de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer os esclarecimentos que nos deixaram. Os alertas que a comunidade pescatória nos traz são muito importantes e ainda fiquei até algo desperto, tendo em consideração que há muita informação que têm e que mais ninguém tem, e isso é de veras preocupante assistir a uma desvalorização do setor da pesca. Há uma coisa que é uma evidência, é que a pesca e a exploração económica do mar não podem ser vistas em separado. E a verdade é que aquilo que assistimos é sucessivamente tudo aquilo que tem a ver com a exploração económica do mar e que tem impactos brutais sobre a pesca automaticamente é colocada de parte. Eu até vou deixar aqui algumas ameaças e pedir a vossa apreciação também, porque são constantes as ameaças. Produção de energia já é o que temos estado aqui a falar mais. Parques naturais marinhos também já aqui foi falado. Há uma intenção, nós não desvalorizamos nenhuma destas matérias, mas tem que haver avaliação e os impactos que a mesma tem. Aquicultura offshore, autênticas suiniculturas no mar com impactos sobre aquilo que é os ecossistemas marinhos, aquilo que é a produção e a pesca. Depois também as marítimo-turísticas. Sempre que existe algum conflito entre a pesca e as marítimo-turísticas, quem é que fica a perder? É a pesca. Depois assume-se compromisso, quantas vezes a pesca não assume compromissos, sim senhor, a pesca cumpre e depois a fiscalização falha e as marítimo-turísticas fazem a seu belo prazer aquilo que querem. Portanto, há aqui várias ameaças. Portanto, há naturalmente uma preocupação que não podemos deixar de aqui trazer, que é as estratégias em matéria de produção de energia, nomeadamente o que tem a ver com a descarbonização, não se pode sobrepor a todas as outras atividades económicas, a todas as atividades e setores. E nós assistimos isso, quer seja na pesca, quer seja também na agricultura e daqui a pouco somos todos vegetarianos. Será a solução que nos querem impor, alterar os nossos hábitos alimentares. Por isso, e só para terminar, por mais reais, é verdade, daqui a amanhã só com uma impressora a imprimir peixe e a imprimir alimentos vegetais. Por mais reais que sejam as necessidades de aumentar a capacidade nacional de produção de energia, estou a concluir, Sr. Presidente, aquilo que nos parece que é importante é que se tenha em consideração precisamente e se defendam os interesses da pesca, que existe aqui o tal equilíbrio que é falado, e deixar-vos só esta nota. Nós temos tido Ministérios do Mar. Nem nessa altura da minha experiência da atividade e da vivência aqui na Assembleia da República, não foi por termos um Ministério do Mar que a pesca foi mais defendida. Já tivemos secretarias de Estado da pesca que defenderam mais a pesca do que os ministérios. O que nós precisamos é que políticas defendam a pesca e que a protejam. Muito obrigado. Sr. Deputado Salvador Formiga, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Pelo menos desta audiência já podemos perceber que, e não restam dúvidas relativamente a isso, que ninguém conhece o mar como os pescadores. Diria mais, o sucesso deste projeto tem de contar com a participação deles, seja na discussão, seja na implementação e até no futuro da atividade destes parques. Penso que essa é uma das informações que podemos retirar desta audição. Poderia falar aqui também de alguns estudos que existem, que estão disponíveis, que falam de alguns benefícios que as plataformas podem trazer, mesmo ao nível dos recifes artificiais e tudo mais, mas não vou entrar nessa matéria e também não quero entrar no discurso fatalista de alguns partidos, porque o que realmente defende e entende como fundamental é apelar ao diálogo, não só ao diálogo, mas também deixar uma palavra que se dê atenção às oportunidades que podem surgir daqui.
e considerando que durante as instalações das eólicas e no futuro tanto as embarcações pesqueiras como as embarcações de apoio à implementação das eólicas terão de coabitar também nos atuais portos, que investimentos consideram necessários? Terá que haver também aqui um investimento considerável nos portos e que pode ser utilizado até como uma oportunidade de renovação dos mesmos. Por último, é importante também referir que esta versão que foi colocada à discussão é uma versão muito simplificada. Depois de submetida à versão final do plano de afetação, o mesmo será colocado novamente à consulta pública para posterior publicação. E é igualmente importante dizer que a DGRM encontra-se de momento a articular a realização de reuniões técnicas semanais com o setor e prevê-se a realização de reuniões até à segunda semana de maio, e a informação que tenho é que a próxima reunião é no dia 9 de maio em Caminha. Por isso... Tem que concluir, Sr. Deputado. Concluí. Obrigado. Muito obrigado. Fica assim concluída esta segunda ronda. Houve, intervieram, melhor dizendo, 5 senhores deputados, o que prefaz um total de até 10 minutos, Vossas Excelências, o tempo que dispõem para responder às colocações colocadas pelos senhores deputados. Não sei quem começa. Okay. Muito bem. Tem a palavra. Eu vou responder ao Sr. Pedro Frazão. Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Pedro Frazão, as perguntas que fez. Portanto, é assim. Como inicialmente disse, vai haver sobrepesca, nas zonas vão ficar livres. O resultado final dessa sobrepesca não sabemos avaliar neste momento, porque não sabemos de nada neste momento, como já foi dito. A verdade é que nós não sabemos. Há cerca de um mês atrás, o Diretor-Geral da DIREGER pediu-me uma reunião. Recebi o Peniche com todo o prazer. E disse ao senhor, por contas por A e mais B, que para a zona de Ericeira, Sintra, que não é Ericeira nada, é mentira, ocupa Ericeira, mas a zona é Peniche, Ericeira, não é nada Ericeira, Peniche, Ericeira. E depois não apanha Cascais, é mentira, porque não é Cascais não tem nada a ver com aquilo, porque não pescam lá. Um terço da área, para as contas que lhe fiz, chegava para produzir o gigawatt. Não havia necessidade de mais área do que um terço da área proposta, chegava perfeitamente para fazer o gigawatt. Por isso, para que os senhores deputados percebam, conforme disse os meus colegas, que isto foi tudo feito em cima do joelho, sem saber, sem fazer contas sequer, parece que não andaram na escola, porque 1 mais 1 dá 2. Portanto, eu digo assim, são precisas X antenas. Quando foi na consulta pública, devíamos saber o que é que produz cada torre. Sabemos o que é que querem produzir, mas cada torre, se produz 10 megawatts, 20 megawatts, portanto, nós temos que fazer as contas e dizer quantas antenas são precisas instalar neste parque para fazer o gigawatt. Se as contas não foram feitas, apresentaram uma maluqueira de uma área que até nos assusta. Porque depois, como nós todos estamos disponíveis, nós estamos disponíveis para aceitar que sejam instalados os parques. Agora, com coisas com pés e cabeça. Porque como instalaram a Viana do Castelo há 13, 4 anos, e até hoje existe zero de informação. Já convidei o senhor Diretor-Geral, disponibilizei-me, porque eu sou pescador, disponibilizei-me para ir com ele a Viana do Castelo. Para que nós, vá lá ao submarino e nós estamos a filmar e nós estamos a ver, para que eu lhe possa transmitir o meu saber, porque da pesca não sabem nada. Os meus amigos da pesca se conhecem zero, do mar conhecem zero. Portanto, assim, precisam da nossa ajuda para que nós possamos vos informar, para que vocês possam tomar a decisão mais correta possível. Ok? Portanto, não sabemos informar sobre o resultado final desta situação. Vai haver sobrepesca, não vai chegar para todos não, porque vamos cair todos em cima uns dos outros. Há dias, certamente, eu vou para uma para largar as redes, ou para largar o lanzol, ou para largar a rede de cerco. Está outro colega na área, portanto não posso trabalhar sequer. Enfim, vai acontecer essas situações. Sobre as universidades, se o Estado for pedir às nossas universidades, como já está a fazer, não vão ser estudos independentes. Porque se fizerem ou derem informação contrária, o que acontece é que não vão fazer mais estudos. Sabemos todos, não merece a pena esconder. Esta é a realidade que, enfim, que consta. Portanto, não merece a pena metermos a cabeça debaixo da areia. Ok?
Sr. João Coutinho, se o setor está ou não preparado para responder amanhã, nós estamos preparados para responder hoje. Não precisamos de tempo. Qual a promessa que temos? Não é como o Sr. Salvador diz. A promessa que temos é que vão ser constituídos grupos de trabalho, comissões de trabalho para cada área, onde irá estar 3 representantes do setor, do movimento associativo, acompanhar todas as reuniões, ou todas as comissões, e vão ser feitas uma em cada zona, para que ver se nós conseguimos chegar a um acordo sobre as áreas. Sobre as áreas. Porque as áreas não podem ser aquelas que estão apresentadas. Depois uns defendem, o Sr. Pedro Jorge defende, enfim, fora dos 100 km. 100 km, profundidade exageradas, por falar de 2, 3 mil metros na nossa costa, porque a nossa plataforma, temos muita área marítima, mas a plataforma é curta, é muito curta. A maior parte tem 10, 12 milhas, portanto 10, 12 milhas, estamos a falar de 20 km. A parte maior está na zona de Peniche, que vai a 40 milhas da costa. Sim, faz ali um bico. E por cima tem reserva. Portanto, não sabemos. Estamos prontos. A nova consulta pública não faz sentido nenhum. Portanto, os grupos de trabalho devem ser constituídos. Portanto, penso que rapidamente irá ser algum despacho a formar os grupos de trabalho. São 5 grupos. Não são 6 zonas, porque a zona de Sines é só uma zona. Apesar de haver 2, é só uma, vocês falam em 6. São só 5 zonas. E pensamos que no grupo de trabalhos que irão ser constituídos, ou nas comissões de trabalho que irão ser constituídas, que poderemos ver a chegar a consenso. Portanto, é isso que temos em cima da mesa, porque esta reunião, enfim, a qual agradecemos, já vem atrasada no tempo, porque tivemos a outra há 15 dias atrás com os senhores ministros, portanto, sob a Direção-Geral e sob o Ministério da Agricultura. Não foram ouvidos. A Direção-Geral foi. O Gabinete, ou o Ministério da Agricultura, a senhora Secretária de Estado, que é quem nos tutela, os senhores não foram ouvidos sequer. Assim como nós não fomos ouvidos, o Ministério da Agricultura não foi ouvido e a senhora Secretária de Estado, quem tem a pasta da pesca, porque era Secretária de Estado das Pescas, não foi ouvida sequer. Portanto, isto está na mão do senhor Diretor-Geral, enfim, o que devia estar sob a tutela da senhora, da senhora Secretária de Estado, enfim, deve estar, porque o coitado também deve ter a vida difícil, porque está debaixo de 3 ministérios, não se percebe como é que este governo, enfim, ou como é que o nosso senhor Primeiro-Ministro, enfim, meteu um Diretor-Geral a ser tutelado por 3 ministérios, portanto não se compreende, enfim, fez uma asneira completa, porque dá asa a estas asneiras, porque ninguém, se tiverem 3 pessoas a mandar em mim, eu não sei qual é que é de responder, quer dizer, ando aqui, enfim, ando balancé. Portanto, é isto que tenho para vos dizer. Okay? Obrigado por terem usado a palavra. Para concluir. Sr. Presidente, muito rapidamente. Só para completar aqui aquilo que o meu colega Jerónimo disse e responder aqui a algumas respostas, algumas perguntas que os senhores deputados deixaram no ar. Em primeiro lugar, o setor, como disse aqui o meu colega Jerónimo, está pronto, mas está pronto para decidir sobre áreas, sobre questões concretas e diretas de áreas de pesca. Sobre as questões indiretas, sobre os impactos indiretos, não estamos prontos de todo, porque para isso precisamos dos estudos científicos, dos estudos de impacto, e isso não os temos. Não existem nenhuns. Não existe nenhum. E estou-me a referir não a estudos genéricos, é estudos sobre a nossa costa e no local onde querem implementar. Isso não existe. Pronto. E sem isso, eu respondo à pergunta que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal colocou. O que é que precisamos? Precisamos realmente disso, porque sem isso é impossível, eu pelo menos não consigo, não é? Avaliar, ponderar e depois até conciliar os interesses para quem tem que tomar essas decisões. Portanto, sem esses estudos é estar a jogar um bocadinho no totoloto. Porque se amanhã aparecer um estudo científico que diz que a implementação em grande escala deste tipo de infraestrutura no mar vai ter um impacto muito grande, imaginamos, por exemplo, da sardinha, que eu estou ligado, mas não é por causa da sardinha, ainda pensem só na sardinha no prato nos dias de São João. A sardinha é uma espécie trófica, é uma espécie de forragem que alimenta todos os outros peixes e é importante na nossa cadeia alimentar. Se estes parques, em grande escala, tiverem impactos na dinâmica dos cardumes da sardinha, por exemplo, corremos o risco
de desertificar toda a nossa costa. Não é só a sardinha, outras espécies também. Portanto, se houver um estudo que diga, ou que meta sequer, e por hipótese isso acontecer, vamos optar na mesma por isto? Ou exatamente no local onde estamos a pensar? Nas dimensões que estamos a pensar? Essas decisões têm que ser tomadas com informação. Essa informação neste momento não há. A melhor informação que existe neste momento sobre isto é a informação empírica dos homens do mar. Não existe outra. Muito obrigado. Muito bem. Fica então assim concluída esta audição. Agradeço a vossa disponibilidade. Penso que hoje ficou claro que os diversos grupos parlamentares e todas as senhoras e senhores deputados ficam mananciados de mais e melhor informação para poderem usar os instrumentos regimentais do seu alcance para fazer aquilo que lhes compete em defesa da democracia e em defesa do servir Portugal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu peço que não saiam para continuarmos a reunião. Preciso de 5 minutos no início da reunião.